Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de auditoria dentro do foco de auditoria externa de RH. A auditoria perpassa pelos processos de examinar, ajustar, corrigir e ou certificar. Primeiro, a auditoria é sempre um exame criterioso. Eu estou comparando o estágio atual com critérios. Cuidadoso, o auditor todo com o seu zelo profissional associado, sistemático, né? Eu tenho que ter um procedimento, eu tenho que ter um processo, uma lista de verificação, um planejamento, para que efetivamente eu avalie os processos da organização que eu estou auditando da melhor forma possível. A origem da terminologia histórica vem do latim de audire, que significa ouvir, então é bom o auditor saber que não é só ele que fala, muito pelo contrário, as perguntas são mais curtas que as respostas. E o inglês to audit significa examinar, ajustar, corrigir, certificar. Então, o processo de auditoria, ele está inserido dentro dessa seara. Agora, dentro da definição geral, verificação dos processos de auditoria. Será que eles estão sendo executados conforme o planejado? Mas não basta, né? Se o planejado não atender à conformidade legal e não for eficaz, não atendi os preceitos da auditoria. Será que por meio da auditoria eu consigo estimular a empresa que atinja os seus objetivos específicos? Ou seja, a melhoria contínua do seu desempenho? As auditorias vão buscar conformidades para ratificar que o meu sistema está indo bem, na eventualidade, achar não conformidades para que tomemos ações corretivas eficazes para que evite a repetição dos problemas. A norma de diretrizes para a auditoria de sistema de gestão da ISO, a 19011, que é aplicável a toda e qualquer norma ISO de auditoria. Pode ser uma auditoria de compliance, da 37301, pode ser uma auditoria de antissuborno, da 37001, pode ser uma auditoria de Lei Geral de Proteção de Dados, a 27701. Ela diz para a gente o seguinte, olha a definição técnica, definição bonita, olha, é um processo sistemático, eu tenho um sistema por trás da auditoria, é independente, os auditores são independentes do processo que ele está auditando, tem que estar documentado através de um plano, de um planejamento e depois gerando um relatório para obter a evidência da auditoria e avaliá-lo objetivamente e não subjetivamente, e não percepções individuais de auditor, e sim percepções embasadas nos critérios para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Ou seja, o tripé de auditoria é constatação, evidências objetivas e critérios ou requisitos. Quando o auditor une esses três vértices aqui, ele finalizou bem o mapa mental do auditor. O que vem a ser uma evidência de auditoria? Pode ser um registro, um documento, pode ser um fato, uma entrevista junto a alguém ou até outras informações. A evidência objetiva é aquela que pode ser verificável e que comprova a veracidade de um processo executado. Nem sempre é só um documento, tá? Ela pode sinalizar um ponto forte. Ponto forte é além de conformidade, tá? É eu fazer mais do que a norma determina, mais do que a legislação determina. Ela pode indicar uma conformidade, ou seja, eu atendi o requisito. Infelizmente, ela pode indicar uma não conformidade. Infelizmente, no sentido que é não atendimento, né? Ou seja, eu não atendi um requisito especificado ou uma oportunidade de melhoria. Diferença entre oportunidade de melhoria e não conformidade. A não conformidade eu já deixei de atender o requisito. A oportunidade de melhoria talvez não esteja claro isso. Eu deixo lá como um dos achados do auditor, que a gente usa muito da terminologia, né, da língua inglesa, os findings do auditor, que não necessariamente pela minha trilha de investigação não ficou comprovado que eu não atendo o requisito. Mas é uma coisa que a organização pode avaliar se ela julga pertinente, aí seria essa tal oportunidade de melhoria. E, obviamente, tem que ser verificável, ou seja, possível de ser comprovado, e não uma subjetividade que o auditor acha ou entende que aquilo deve ser melhor executado. Não. O auditor trabalha sempre baseado no critério,
no requisito e não no seu gosto pessoal. Eu costumo simplificar e brincar, dizer que o auditor não é provador de vinho, para ele gostar mais de uma safra ou de outra. Ele verifica o nível de conformidade comparando com os requisitos. Basicamente isso. E quais são os critérios? Quais são os requisitos da auditoria? Podem ser as políticas internas das empresas, podem ser os procedimentos internos ou podem ser os requisitos legais. Então, por exemplo, será que os riscos aos quais os funcionários estão expostos estão bem identificados naquela empresa? Ah, então tá. Então esse requisito aí pode ser a norma regulamentadora 1. Será que efetivamente eu tenho o meu período aquisitivo de férias, o processo de pagamento disso, de liberação das empresas, está sendo feito da forma adequada, conforme o procedimento de solicitação de férias definida? Será que eu tenho, no meu processo de seleção de novos colaboradores, a garantia que eu não faço nenhum tipo de ação discriminatória no meu processo? Isso vai ferir a minha política de recursos humanos, que envolve diversidade, envolve igualdade para todos os candidatos ao processo? Então, eu tenho aqui como associar os critérios às políticas, aos procedimentos e aos requisitos. Trazendo com foco em auditoria de RH, uma análise sistematizada sobre os fluxos de processo, rotinas e regras de gestão da empresa, atendimento a requisitos legais. Isso vai me ajudar a quê? A evitar processos e litígios judiciais, grana, reputação, exposição da empresa, para que as partes interessadas comecem a julgar aquela empresa não mais tão idônea assim. Não quero mais estabelecer uma relação comercial com aquela empresa. Se eu sou um acionista daquela empresa, olha onde eu estou pondo o meu dinheiro. Eu verifico e avalio documentos, registros, indicadores estatísticos da organização, para ver se efetivamente esses processos estão sendo bem atendidos à luz das legislações e das normas internas. Existem alguns princípios de auditoria. Um deles, integridade. Quando o auditor olha para isso, ele diz, ah, tá, então eu tenho que atuar de forma ética, responsável pelo que eu estou fazendo, e eu considero questões sensíveis. Ainda mais na área de recursos humanos. Eu lido com dados pessoais de funcionários, informações não só prontuários médicos, que tem até uma salvaguarda, que somente o profissional da área de medicina e o funcionário têm acesso, mas efetivamente outros processos que eu tenho, questões de minorias, questões sensíveis que eu tenho que tomar muito cuidado. A apresentação justa. O meu relatório de auditoria, ele tem que refletir as minhas atividades, a minha comunicação tem que ser clara e justa. O relatório de auditoria tem que ser completo e conciso e objetivo. Completo e conciso, cara, pô, completo não é grande não. Completo é cobrindo todos os itens que eu auditei. Conciso é porque eu não escrevo trivialidades. Eu escrevo de forma objetiva o atendimento. Não significa dizer que o relatório é pequeno, gente. O relatório ele é completo. Se o processo for complexo, se a empresa for muito grande ou tiver muita legislação, o relatório vai ser grande. Ele não é exageradamente grande com encheção de linguiça lá dentro. Então, vamos saber separar o joio do trigo. Outro princípio fundamental na auditoria, devido cuidado profissional. Eu vou agir com diligência. Diligência significa acompanhamento, considerando a confiança atribuída. A empresa está me abrindo dados para que eu faça auditoria de dados sensíveis e processos críticos, ela está confiando na minha ética. E o meu julgamento é fundamentado nos critérios e não no meu gosto pessoal. Sob o ponto de vista de confidencialidade, a discricionariedade do uso e na proteção de informações adquiridas. Olha a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha a racionalidade do processo de auditoria e o cuidado com todas essas informações sensíveis. Nós assinamos um contrato de confidencialidade, todo organismo auditor e certificador, o auditor ele é obrigado a assinar isso, que aquelas informações ali obtidas não saem daquela empresa. Eu não tenho que divulgar aquilo num treinamento, eu não tenho que contar aquilo para ninguém. Processos avaliados ali, terminam ali. Outros princípios, a independência. Eu vou agir sem viés de conflito de interesse. Eu não audito o meu próprio processo, para eu ter objetividade na minha conclusão. Aquilo que eu faço todo dia, talvez eu não ache oportunidade de melhoria, né?
abordagem baseada em evidências e não em percepções do auditor. Essa evidência pode ser documental, pode ser uma entrevista, pode ser uma verificação diária. Por exemplo, se eu vejo um funcionário não usando o EPI numa área, que tem uma placa lá dizendo que precisa usar EPI e no programa de gerenciamento de risco eu comprovo isso, isso é visualização, isso não é um papel. Eu estou vendo um funcionário dentro de uma área operacional que é recomendado o uso do EPI sem importar o EPI. Eu vou usar a amostragem adequada, normalmente a gente usa a amostragem por julgamento, não precisa ser estatística, mas a amostragem por julgamento exige que o auditor seja competente. E, por fim, abordagem baseada em risco. Toda auditoria tem risco. Eu preciso identificar, focar em temas relevantes e gerenciar os riscos, sob o ponto de vista de dados sensíveis, sob o ponto de vista do quanto a auditoria vai ser completa e efetiva. Um exemplo prático, uma auditoria numa indústria para avaliar a conformidade e prática de admissão e jornada de trabalho. Vamos ver o que deu? Primeiro, 5 constatações, 5 contratos sem assinatura digital válida, contrato de trabalho, a ausência de controle eletrônico para 30% dos colaboradores e intervalos intra-jornada inferiores ao definido pela CLT de 10 registros, em 10 registros. Imagina, olha, 5 contratos de trabalho, controle de ponto para 30% e 10 registros aqui com ineficiência. Repara que essas amostragens não são pouco representativas. Eu tenho tópicos aqui críticos em que, na trilha de investigação dessa auditoria externa, foi possível identificar essas constatações. A auditoria identificou não conformidade documentada, comparou com os critérios legais, respectivamente aquelas constatações, e recomendou ajustes. A aplicação do conceito de auditoria como processo sistemático, buscando a verificação da conformidade do processo. Espero ter agregado valor nesse processo de auditoria externa que divulgamos. Foi legal o exemplo, né? Vamos rever vocês em breve. Bons estudos, estimular o pensamento crítico para boas auditorias externas.